Bem-vindo ao Mysterium, onde exploramos as profundezas do desconhecido, revelando mistérios que desafiam a lógica e histórias que fazem o sangue gelar. Hoje, embarcaremos em uma jornada sômbria, onde o terror não é apenas uma sombra que se esconde nas esquinas, mas uma presença viva, arquitetada por uma mente maligna. Nesta história, seguimos Lucas e Clara, duas almas que, ao buscarem respostas, se deparam com o pesadelo encarnado. Dante Valmore, um contador de histórias cujas palavras têm o poder de moldar a realidade e aprisionar as almas em um jogo mortal de espelhos. O que começa como uma busca por compreensão rapidamente se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, onde as linhas entre realidade e fantasia se tornam perigosamente tênues. Prepare-se para uma narrativa que o prenderá do começo ao fim, enquanto nossos protagonistas enfrentam não apenas o terror de Dante, mas também as verdades sombrias que se escondem nas histórias que ele conta. Esta é uma história onde o medo é apenas o começo, e o verdadeiro horror está naquilo que permanece nas sombras, esperando para ser revelado. Então, apague as luzes, aumente o som e prepare-se para adentrar no mundo sombrio e misterioso de Dante Valmore. Este é o Mysterium, onde o desconhecido se torna real. A chuva caía incessante, transformando as ruas de paralelepípedos da pequena cidade em rios de lama. As poucas luzes das lâmpadas dos postes eram fracas, criando sombras longas e grotescas que pareciam dançar ao ritmo dos trovões distantes. Lucas ajeitou o capuz do casaco sobre a cabeça e espiou o relógio antigo na praça central. Faltavam 15 minutos para a meia-noite. Clara estava ao seu lado, inquieta, os dedos tamborilando no celular sem sinal. O resto do grupo seguia em silêncio, sentindo uma excitação contida, quase febril. A Taverna dos Contos estava à frente, uma construção antiga de madeira escura que parecia um remanescente de tempos passados. Uma placa de ferro enferrujado balançava ao vento, com letras desbotadas mal discerníveis. Eles haviam ouvido os rumores, todos na cidade haviam. O lugar, outrora popular, havia se tornado uma espécie de lenda local, uma referência para os que buscavam algo além da monotonia cotidiana. Lucas empurrou a porta pesada, que se abriu com um rangido agonizante. Dentro, o ambiente estava abafado e impregnado de odores misturados de álcool, madeira velha e fumaça de cigarro. As lâmpadas amareladas lançavam uma luz morna e irregular sobre as mesas dispersas. Mas a presença mais marcante era Dante Valmore, o velho que sempre se sentava na última mesa, em um canto envolto em sombras. Dante não levantou o olhar quando os jovens entraram, mas Lucas sentiu como se um frio gelado o atravessasse. Havia algo de profundamente inquietante naquela figura curvada, com os ombros encapuzados e as mãos retorcidas segurando um copo de conhaque barato. Ele se sentiu um intruso, como se tivesse acabado de cruzar uma fronteira invisível, e Clara também pareceu sentir a mudança na atmosfera. É ele? Murmurou Clara, com a voz carregada de apreensão. Só pode ser, respondeu Lucas, tentando soar confiante, embora o desconforto estivesse se enraizando em sua mente. O grupo se acomodou em uma mesa próxima a Dante, onde podiam ouvir sua respiração lenta e profunda. Sem pressa, o velho levantou os olhos encovados, revelando pupilas de um negro profundo, fixas em algum ponto invisível. Ele parecia alheio ao mundo ao redor, mas quando começou a falar, sua voz era um roçar áspero, de veludo rasgado, cheio de nuances antigas. Vocês querem ouvir uma história? Perguntou Dante, sem se dirigir a ninguém em particular. A pergunta pairou no ar, absorvida pelo silêncio expectante do grupo. Lucas assentiu, embora nenhum som tenha saído de sua garganta. As palavras de Dante soaram como uma sentença, e ele sabia que não havia mais volta. O velho começou sua narrativa com a habilidade de um mestre das palavras, entrelaçando realidade e ficção, até que os ouvintes não pudessem mais distinguir uma da outra. Ele contou sobre um homem sem rosto que vagava pelas ruas desertas, uma sombra movendo-se sem ser vista até encontrar sua presa. O conto era sômbrio, impregnado de detalhes sórdidos, tão vívidos que Lucas podia sentir o ar se tornando rarefeito ao seu redor, como se a própria taverna estivesse se transformando em um cenário de pesadelo. Cada palavra parecia trazer o terror à vida, enredando os jovens em uma teia invisível. A história terminou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi quase palpável. Lucas soltou um suspiro que nem percebeu estar prendendo. Ele olhou para Clara, que mantinha os olhos fixos em Dante, o rosto pálido e os lábios entreabertos. O resto do grupo estava igualmente absorto, o medo substituindo a excitação inicial. Nós, vamos voltar, não vamos? Clara sussurrou.
sua voz tremendo levemente. Lucas hesitou antes de responder. Sim, na próxima semana, confirmou, sem saber de onde vinha aquela certeza. Era como se a taverna e Dante já os tivessem enfeitiçado, presos a um ritual que precisava ser cumprido. Eles se levantaram e saíram da taverna, deixando Dante sozinho, com suas sombras e segredos. Do lado de fora, a chuva havia diminuído, mas a cidade parecia ainda mais deserta, quase hostil. Lucas lançou um último olhar para a taverna antes de seguirem pelas ruas escuras. Mais tarde naquela noite, o telefone de Lucas tocou. Era Clara, mas quando ele atendeu, a única coisa que ouviu foi o som de estática e, ao fundo, o que parecia ser um sussurro ininteligível. A ligação caiu antes que ele pudesse responder. Na manhã seguinte, eles descobriram que Marta havia desaparecido. As buscas começaram imediatamente, mas não havia sinal dela em lugar algum. Lucas não conseguia tirar a sensação de culpa que o corroía por dentro. Algo estava terrivelmente errado, mas ele não conseguia identificar o que. Apenas sentia a presença sufocante de um terror que ainda não havia se revelado completamente. Naquela noite, ao fechar os olhos, Lucas viu a figura sem rosto da história de Dante caminhando pelas ruas vazias. E foi aí que ele percebeu. Eles haviam cruzado uma linha que jamais deveriam ter atravessado. E agora estavam presos na teia macabra de Dante Valmore. O desaparecimento de Marta transformou o que antes era uma curiosa incursão ao desconhecido em algo sombrio e real. A cidade, com suas rotinas imutáveis, foi abalada por uma onda de tensão, onde o inexplicável não encontrava lugar nas mentes práticas dos habitantes. Lucas acordou naquela manhã com um peso sobre o peito, como se o próprio ar tivesse se tornado denso e difícil de respirar. A ligação de Clara da noite anterior ecoava em sua cabeça, um lembrete perturbador de que algo havia sido desencadeado. Eles passaram o dia respondendo perguntas das autoridades, que, como sempre, tratavam o caso com a típica frieza burocrática. Marta era apenas mais um nome na lista crescente de desaparecimentos que assombravam a cidade, embora até aquele momento ninguém ousasse fazer a conexão. Mas Lucas sabia que havia algo terrivelmente errado. Ele via nos olhos de Clara o reflexo do seu próprio medo, uma certeza silenciosa de que as histórias de Dante Valmore não eram meras palavras, mas algo muito mais sinistro. Quando a noite caiu, eles decidiram voltar à taverna. Havia um magnetismo macabro naquele lugar, algo que os puxava de volta, como uma mariposa atraída pela luz mortífera de uma lâmpada. Clara estava ao lado de Lucas, o rosto tenso, os dedos apertando o celular com força. Os outros do grupo hesitaram, suas mentes divididas entre o medo e o desejo de respostas. Mas a sensação predominante era de que recuar agora seria o mesmo que se entregar ao destino sombrio que já os espreitava. A taverna estava exatamente como na noite anterior, com suas sombras carregadas de segredos e a presença opressiva de Dante Valmore no canto escuro. Ele estava sentado na mesma posição, o copo de conhaque entre as mãos, os olhos fixos no vazio, como se soubesse que eles voltariam. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era medo. Era algo mais complexo, uma mistura de fascínio e repulsa. Sem esperar ser convidado, Lucas se aproximou de Dante, a voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Marta desapareceu depois de sua história, disse ele, direto, encarando Dante, esperando uma reação. Qualquer coisa que quebrasse a impenetrável máscara de serenidade que o velho mantinha. Dante levantou lentamente o olhar, encontrando o de Lucas com uma calma perturbadora. Um leve sorriso curvou os lábios pálidos do velho. As histórias têm poder, garoto. Mais do que você pode imaginar, respondeu Dante, a voz baixa, quase um sussurro que cortava o ar denso da taverna. Mas não é o poder delas que você deve temer, é o que as pessoas fazem com elas. Antes que Lucas pudesse responder, Dante começou a narrar outra história. Desta vez, o tema era uma mansão nas colinas, onde espelhos antigos capturavam almas, aprisionando-as para sempre no reflexo do vidro. O grupo de jovens ficou em silêncio, mergulhado nas palavras de Dante, incapaz de desviar os olhos. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Horrível, mas impossível de ignorar. À medida que a história se desenrolava, Lucas sentiu a familiar sensação de frio, aquela que se alojava no estômago e se espalhava pelos membros. O que antes parecia ser uma invenção, um entretenimento macabro, agora tomava uma nova forma, como se as palavras de Dante fossem sementes lançadas em solo fértil, crescendo em algo vivo e perigoso. Quando a história terminou, o silêncio reinou na taverna, um silêncio pesado que Lucas não suportava mais.
Você sabe o que está acontecendo com Marta, não sabe? Clara interveio, sua voz firme, mas trêmula. Dante não respondeu de imediato. Em vez disso, ele virou o copo de conhaque em um único gole e colocou-o de volta na mesa com um gesto deliberadamente lento. Quando finalmente falou, foi com uma frieza cortante. Marta foi apenas a primeira. Vocês têm uma escolha a fazer, mas uma vez feita, não há como voltar atrás. Ele os olhou de relance, um olhar carregado de algo muito próximo do desprezo. Vocês queriam histórias. Agora estão dentro de uma. O grupo deixou a taverna em silêncio, as palavras de Dante ecoando em suas mentes como um presságio. Lucas estava perdido em pensamentos, revivendo cada momento da história que acabara de ouvir, procurando por pistas alguma conexão com o desaparecimento de Marta. Mas tudo parecia se dissolver em um turbilhão de medo e incerteza. Quando chegaram à casa de Clara, ela finalmente quebrou o silêncio, a voz carregada de uma nova determinação. Precisamos descobrir quem é esse homem, de onde ele veio. Ela olhou diretamente para Lucas. Há algo de muito errado com ele, e não estou disposta a esperar para ver o que mais ele vai fazer. Lucas concordou com um aceno de cabeça. Sentia a mesma urgência, o mesmo impulso de entender, de desmascarar o mistério que agora envolvia suas vidas. Enquanto Clara se dedicava a pesquisar tudo que pudesse encontrar sobre Dante, Lucas não conseguia afastar a sensação de que o tempo estava contra eles. E mais do que isso, que estavam sendo observados, manipulados como personagens em um conto que alguém ou algo estava escrevendo. Na manhã seguinte, as suspeitas de Lucas se confirmaram da pior forma possível. Rafael, outro membro do grupo, havia desaparecido. Agora não era mais uma questão de coincidências. A realidade começava a se moldar ao redor das histórias de Dante, e o pavor que antes rastejava em suas mentes agora estava diante deles, inescapável e mortal. A madrugada estava silenciosa, quase imóvel, quando Lucas recebeu a ligação. O toque do telefone rasgou o silêncio de seu quarto como um grito. Ele atendeu imediatamente, ainda meio perdido entre o sono e a vigília. Do outro lado da linha, a voz de Clara estava carregada de pânico. Rafael sumiu, disse ela sem rodeios. As palavras caíram como uma sentença. Lucas saltou da cama, já vestindo jeans e a camiseta que encontrara no escuro. A mente estava um turbilhão de pensamentos desordenados, mas uma certeza se destacava. Eles precisavam agir rápido. Não podiam mais se dar ao luxo de esperar, de serem meros espectadores. Algo estava acontecendo, algo que eles haviam desencadeado, e cada minuto perdido poderia custar a vida de mais alguém. Clara o esperava na esquina da rua. Os olhos dela estavam vermelhos de cansaço, Kate, e havia um tremor leve em suas mãos enquanto segurava o volante com força. Eles dirigiram em silêncio pelas ruas desertas, a cidade adormecida, ignorando o terror que se abatia sobre eles. Lucas tentava organizar seus pensamentos, mas a sensação de urgência era esmagadora. Precisamos descobrir mais sobre Dante, disse Clara, finalmente quebrando o silêncio. Esse homem, se é que ele é realmente humano, está no centro de tudo. As histórias que ele conta, elas não são só histórias, Lucas. Elas são maldições ou algo pior. Como você chegou a isso? Lucas perguntou, embora soubesse que ela estava certa. Ele também sentia essa verdade se enraizando em sua mente. Depois que voltei para casa ontem, eu passei horas pesquisando. Clara apertou os lábios, as palavras saindo com dificuldade. Encontrei uma notícia antiga, de mais de 50 anos. Falava de um contador de histórias que aparecia em vilarejos, sempre no mesmo estilo. Velho, misterioso, com uma coleção de histórias que pareciam refletir os medos mais profundos das pessoas. E sempre que ele ia embora, algo terrível acontecia. Pessoas desapareciam, mortes inexplicáveis. E o mais estranho, a descrição desse homem é idêntica à de Dante. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se as peças de um quebra-cabeça macabro começassem a se encaixar, formando uma imagem de horror que ele ainda não queria aceitar. Dante não era apenas um homem comum, ele era uma força antiga, talvez algo além da compreensão humana, que manipulava a realidade através das histórias que contava. Precisamos confrontá-lo, disse Lucas, mais para si mesmo do que para Clara. Mas não podemos ir até ele de mãos vazias. Precisamos de provas, de algo que possamos usar contra ele. Clara sentiu. Pensei o mesmo, mas não vai ser fácil. Se ele é o que eu acho que é, não vai simplesmente nos deixar descobrir seus segredos. Eles estacionaram o carro em frente à biblioteca da cidade, um prédio antigo que parecia abandonado em plena noite.
Mas Clara sabia que o bibliotecário, um homem idoso com uma paixão por mistérios e oculto, sempre estava lá nas primeiras horas da manhã. Ele era uma espécie de guardião do conhecimento perdido, alguém que poderia ter respostas. Dentro da biblioteca, o cheiro de livros antigos e madeira envelhecida os envolveu como um manto. O bibliotecário, um homem baixo e encurvado, com óculos grossos e uma barba grisalha, os recebeu com uma expressão de curiosidade. "Posso ajudá-los?" perguntou ele, sua voz suave, mas com uma firmeza que indicava que ele sabia mais do que aparentava. Clara foi direta. "Estamos procurando informações sobre um homem chamado Dante Valmore, contador de histórias que faz coisas acontecerem." O bibliotecário inclinou a cabeça, pensativo. Ele gesticulou para que o seguissem até uma seção isolada da biblioteca, onde estantes cheias de livros cobertos de poeira se alinhavam como sentinelas esquecidas. "Dante Valmore", murmurou o bibliotecário enquanto retirava um volume antigo da prateleira. "O nome não é familiar, mas a descrição... Ah, isso me lembra alguém que encontrei em meus estudos. Um homem, ou melhor, uma entidade, que aparece em diferentes épocas e lugares, sempre com histórias que se tornam reais de formas terríveis." Ele entregou o livro a Clara. Era um diário antigo, suas páginas amareladas pelo tempo. Lucas viu Clara folheá-lo com cuidado, seus olhos absorvendo cada palavra como se fosse uma revelação. O que ela encontrou nas páginas fez seu rosto empalidecer. "Aqui está", disse ela, mostrando a Lucas. "Um relato de uma vila no século XIX. Um homem misterioso chegou, contando histórias de monstros e assombrações. Logo depois, os aldeões começaram a desaparecer. O homem nunca foi visto de novo, mas o que restou foi devastador. É como se ele trouxesse o pior pesadelo das pessoas à vida." Lucas sentiu o peso da revelação. Estavam lidando com algo que ultrapassava a compreensão, algo que poderia facilmente destruí-los. Mas ao mesmo tempo sabiam que não podiam recuar. O destino de Marta, de Rafael e talvez de muitos outros dependia de suas próximas ações. Enquanto saíam da biblioteca, Lucas e Clara sabiam que não havia mais como fugir. O confronto com Dante Valmore era inevitável. Mas agora tinham mais do que medo ao seu lado. Tinham conhecimento e esperavam que isso fosse suficiente para derrotar o contador de histórias antes que ele pudesse escrever um fim trágico para todos eles. No horizonte, as primeiras luzes da manhã começavam a surgir, mas para Lucas e Clara, a verdadeira escuridão ainda estava por vir. Os primeiros raios da manhã mal haviam tocado as ruas da cidade, quando Lucas e Clara saíram da biblioteca. O sol tímido parecia uma ironia cruel, como se o mundo insistisse em seguir seu curso normal enquanto eles mergulhavam cada vez mais fundo em um pesadelo. Mas agora, armados com o conhecimento sômbrio que haviam desenterrado, eles sabiam que não havia mais como recuar. "Precisamos de um plano", disse Lucas, sua voz firme, apesar do cansaço evidente em seus olhos. "Não podemos simplesmente ir até Dante sem saber como enfrentá-lo." Clara concordou, mas seu rosto estava tenso, como se a revelação das últimas horas tivesse deixado uma marca profunda. "Ele já deve saber que estamos chegando. Se o que aquele diário diz é verdade, Dante não é só um contador de histórias. Ele é um arquiteto de pesadelos e nós estamos em seu terreno." Os dois se dirigiram ao apartamento de Lucas, que servia como um ponto seguro onde poderiam organizar suas ideias. Dentro, o ambiente era um contraste com o caos de suas mentes. Simples, funcional, mas agora repleto de uma energia nervosa. Lucas se serviu de café, tentando acalmar os nervos, enquanto Clara espalhava os papéis e livros que haviam reunido na mesa. "O diário mencionava algo sobre espelhos, não mencionava?" Lucas perguntou, revirando suas memórias recentes. Clara folheou freneticamente as páginas amareladas até encontrar a anotação que procurava. "Sim, espelhos como portais ou prisões onde as almas eram capturadas." Ela olhou para Lucas com uma expressão grave. "Se Dante está usando espelhos como parte de suas histórias, precisamos entender como isso funciona. Se conseguirmos manipular esse mecanismo, talvez possamos virar o jogo." Lucas assentiu, sentindo uma ponta de esperança. Era um plano arriscado, mas era o único que tinham. A única maneira de enfrentá-lo era entender o próprio terreno que Dante havia criado. "Vamos começar pelos espelhos", Lucas sugeriu. "Precisamos descobrir onde ele pode estar usando isso. E também precisamos de algo que o faça baixar a guarda." "Eu estava pensando o mesmo", Clara respondeu, a voz dela carregada de determinação. "Talvez se conseguirmos enganá-lo, fazê-lo acreditar que estamos em desvantagem,
ele se mostrará mais vulnerável. Não podemos subestimá-lo, mas talvez ele esteja confiante demais. Passaram as próximas horas vasculhando informações sobre o uso de espelhos em lendas e rituais, conectando os pontos que Dante Valmore poderia estar usando em sua teia de terror. As horas passaram rápido, e logo o sol estava alto no céu, mas a sensação de urgência não os deixava descansar. Enquanto Clara pesquisava na internet, Lucas organizava as informações em um quadro improvisado, ligando eventos, datas e nomes com fios vermelhos e anotações. Era uma visão perturbadora, mas clara. Dante Valmore era uma entidade que se movia entre as eras, manipulando a realidade ao seu redor como um maestro macabro, e eles eram suas mais recentes vítimas. Aqui está, disse Clara, de repente, apontando para a tela do computador. Um artigo sobre uma mansão abandonada nos arredores da cidade. Foi mencionada várias vezes no diário, associada a histórias de desaparecimentos e fenômenos estranhos. E, coincidentemente, essa mansão tem um salão cheio de espelhos antigos. Lucas se aproximou, sentindo que estavam mais perto de alguma coisa. É lá que ele está, não é? Ele vai usar aquela mansão para o próximo passo. Ou já está usando, Clara acrescentou. Precisamos ir até lá, mas não podemos simplesmente entrar de qualquer jeito. Concordo, Lucas respondeu, refletindo por um momento. Temos que preparar armadilhas. Se os espelhos são a chave, talvez possamos usá-los contra ele. Refletir suas histórias, virar suas próprias criações contra ele. Mas para isso precisamos ser rápidos e precisos. O plano começou a tomar forma em suas mentes. Preparariam o terreno, manipulando os espelhos na mansão para criar uma armadilha, algo que obrigasse Dante a se revelar por completo, a perder o controle da narrativa. Mas sabiam que isso não seria suficiente. Precisavam de um fator surpresa, algo que Dante não esperasse. Enquanto se preparavam para sair, Clara fez uma pausa, seu olhar distante. E se tudo isso for parte do plano dele? Ela perguntou, a voz baixa. E se ele já estiver nos manipulando, nos guiando para o final que ele escreveu? Lucas ficou em silêncio por um momento, considerando a possibilidade. Talvez esteja, respondeu, finalmente. Mas não temos outra escolha. Se não jogarmos, já perdemos. Com essa decisão tomada, eles pegaram o que precisavam: lanternas, ferramentas, um kit de primeiros socorros e o diário que continha as pistas vitais. Clara colocou uma faca de caça na cintura, um gesto que surpreendeu Lucas, mas ele não comentou. Estavam entrando em território inimigo e precisavam estar preparados para qualquer coisa. A estrada para a mansão era longa e sinuosa, passando por florestas densas e colinas desertas. O tempo parecia se distorcer enquanto viajavam, a tensão aumentando a cada quilômetro. Quando finalmente avistaram a mansão ao longe, Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. A construção era imponente, um testemunho de uma era passada, mas agora abandonada, com janelas quebradas e a fachada coberta de trepadeiras. Clara estacionou o carro a uma distância segura, e eles desceram, sentindo o peso do ar ao redor. A mansão parecia observá-los, um gigante adormecido à espera de visitantes incautos. Enquanto se aproximavam, Lucas sussurrou para Clara, mais para reforçar sua própria coragem do que por necessidade. Está pronta? Clara olhou para ele, os olhos cheios de determinação, mas também de medo. Não, mas isso não importa. Precisamos terminar o que começamos. Eles avançaram em silêncio, os olhos atentos a qualquer sinal de movimento, qualquer indício de que não estavam sozinhos. A mansão parecia ter um ritmo próprio, um pulsar sombrio que os atraía cada vez mais para dentro. Quando finalmente atravessaram a porta principal, foram recebidos por um silêncio sepulcral. A luz fraca do entardecer iluminava o interior decadente, mas a verdadeira escuridão parecia se esconder nos cantos, pronta para engoli-los. Lucas olhou ao redor, procurando pelos espelhos, e então ele os viu, dispostos ao longo das paredes, cobertos por lençóis brancos. Era uma visão perturbadora, como se estivessem prestes a liberar algo preso há muito tempo. É agora, sussurrou Clara, a faca firme em sua mão. Lucas assentiu e começou a remover os lençóis, revelando os espelhos antigos, cada um refletindo suas figuras de forma distorcida. O tempo parecia se esticar, cada segundo uma eternidade. E então, no meio da sala, um novo reflexo apareceu, um que não deveria estar lá. Dante Valmore os observava do espelho, um sorriso macabro brincando em seus lábios. A caçada havia começado. Dante Valmore estava lá, não apenas uma imagem no espelho, mas uma presença que parecia impregnar o ar ao redor. Clara e Lucas sentiram a temperatura cair, o ar se tornar denso, carregado de algo além do medo.
uma energia quase palpável, como se as próprias paredes da mansão estivessem se fechando sobre eles. Dante, por sua vez, permanecia sereno, o olhar fixo nos dois, como um predador que sabe que a presa já foi encurralada. Vocês realmente achavam que poderiam me surpreender? A voz de Dante ecoou pela sala, distorcida pelos espelhos, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Eu sou a história, e a história sempre segue seu curso. Lucas apertou o punho, sentindo o suor frio em suas mãos. Clara estava ao seu lado, os olhos fixos no reflexo de Dante, mas ele podia ver o leve tremor em seus dedos. Era difícil ignorar a sensação esmagadora de que haviam caído em uma armadilha desde o início. Eles não estavam controlando a situação. Estavam apenas seguindo o roteiro que Dante havia escrito para eles. Nós não somos personagens das suas histórias, Dante, Lucas respondeu, tentando manter a voz firme. E não vamos permitir que você continue esse jogo. Dante riu, um som baixo e frio que ressoou pelos espelhos. Vocês sempre foram personagens, Lucas. Desde o momento em que pisaram naquela taverna, vocês se tornaram parte do meu conto. E, como todo bom conto, ele tem um final. Clara deu um passo à frente, sua faca apontada diretamente para o reflexo de Dante. Talvez seja a hora de mudar o final, então. Dante observou com curiosidade, como se Clara fosse uma peça interessante em um quebra-cabeça que ele já sabia como resolver. Tão corajosa, tão desesperada para lutar contra o inevitável. Mas as histórias têm uma maneira de se repetirem, de seguir o mesmo padrão, mesmo quando tentamos desviá-las. Vocês não são os primeiros a tentar e não serão os últimos. Lucas sentiu o peso das palavras de Dante, mas não podia se dar ao luxo de se deixar abater. Eles precisavam encontrar uma forma de inverter a situação, de usar os espelhos a seu favor, mas o problema era que não sabiam como. O diário falava de espelhos como portais, prisões de almas, mas também como meios de refletir o que estava escondido. E então uma ideia começou a se formar na mente de Lucas. Clara, os espelhos. Eles podem ser usados para revelar a verdade, certo? Lucas sussurrou, sem desviar o olhar de Dante. Clara assentiu, o entendimento brilhando em seus olhos. Sim, se conseguirmos manipulá-los da maneira certa, podemos usá-los contra ele. Então é isso que vamos fazer, Lucas respondeu, a voz agora cheia de determinação. Eles começaram a se mover pela sala, afastando-se um do outro, cada um para uma extremidade, enquanto Dante observava com aquele sorriso tranquilo, como se estivesse gostando do espetáculo. Lucas manteve os olhos nos espelhos, procurando qualquer sinal, qualquer fraqueza. Ele sabia que o que estavam prestes a tentar era arriscado, mas era a única chance que tinham. Clara, do outro lado da sala, começou a sussurrar algo, palavras que Lucas não podia entender, mas que pareciam causar uma reação nos espelhos ao redor dela. As superfícies brilhantes começaram a vibrar levemente, como se estivessem respondendo ao seu comando. Lucas imitou o que ela estava fazendo, concentrando-se em um dos espelhos maiores, tentando canalizar seus pensamentos para ele. Vocês acham que podem me prender aqui? Dante perguntou, a voz agora com um tom de desafio. Eu sou parte dessas histórias, parte desse mundo. Não posso ser apagado. Lucas sentiu um frio correr por sua espinha, mas não parou. Ele sabia que Dante estava tentando desestabilizá-los, fazê-los duvidar de suas ações, mas algo estava acontecendo. Ele podia sentir a energia na sala mudando, os espelhos começando a reagir. Então, em um momento que pareceu durar uma eternidade, os espelhos começaram a brilhar com uma luz suave, quase sobrenatural. Clara intensificou seus sussurros e Lucas fez o mesmo, concentrando-se em canalizar toda a sua vontade para o espelho à sua frente. Isso não vai funcionar, gritou Dante, sua voz agora cheia de raiva, sua máscara de serenidade finalmente rompida. Mas Lucas e Clara não pararam. Os espelhos começaram a refletir algo além de suas imagens. Uma escuridão profunda, algo que parecia puxar Dante para dentro, como se as próprias histórias que ele havia contado estivessem se voltando contra ele. Você está preso, Dante, Clara disse, a voz firme, mas exausta. E não importa o quão forte você pense que é, todo contador de histórias precisa de uma audiência. E nós não vamos mais ser a sua. Com o último esforço, Lucas e Clara sincronizaram suas ações, canalizando a energia dos espelhos em direção ao reflexo de Dante. A figura de Dante começou a se distorcer, a desaparecer, sendo sugada para dentro do espelho, como se fosse uma sombra sendo apagada pela luz. Dante gritou, um som cheio de ódio e de desespero, mas foi tarde demais. Em um instante, ele foi puxado para dentro do espelho, sua presença desaparecendo completamente da sala.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas e Clara ficaram parados, respirando com dificuldade, incapazes de acreditar que tinham realmente conseguido. Os espelhos estavam agora quietos, mostrando apenas seus próprios reflexos, como se nada tivesse acontecido. Nós conseguimos, Clara sussurrou, sua voz carregada de incredulidade e alívio. Lucas assentiu, mas algo dentro dele ainda estava alerta. Sim, mas precisamos ter certeza de que ele não vai voltar. Precisamos destruir esses espelhos, ou ele pode encontrar uma maneira de escapar. Sem hesitar, pegaram os objetos mais pesados que encontraram e começaram a quebrar os espelhos, um por um. O som do vidro estilhaçando ecoava pela mansão, um alívio catártico que acompanhava cada golpe. Quando o último espelho foi destruído, Lucas e Clara finalmente se permitiram respirar, sentindo o peso que os havia sufocado por tanto tempo começar a se dissipar. Está feito, Lucas disse, a voz cheia de cansaço. Vamos embora daqui. Eles saíram da mansão em silêncio, a lua agora alta no céu, iluminando o caminho de volta para a cidade. Mas, mesmo enquanto se afastavam, Lucas não podia deixar de sentir que algo havia mudado para sempre. Dante Valmore havia sido derrotado, mas as histórias que ele contava e as verdades que revelavam continuariam a assombrá-los. Era o fim de um pesadelo, mas o começo de uma nova realidade, onde o poder das histórias havia mostrado ser mais real e perigoso do que jamais poderiam ter imaginado. O silêncio da mansão estilhaçada parecia reverberar nas mentes de Lucas e Clara enquanto caminhavam de volta pela estrada solitária. O caminho de terra sob seus pés era iluminado pela luz fria da lua, que lançava sombras longas e inquietantes ao redor deles. O ar ainda carregava o resquício da tensão que havia permeado cada centímetro daquele lugar, mas agora havia algo mais. Um alívio palpável, mas também uma sensação de vazio, como se algo imenso tivesse sido arrancado do mundo, deixando apenas um buraco negro. Lucas não conseguia afastar a sensação de que a vitória que haviam conquistado era frágil, quase ilusória. Destruir os espelhos havia sido uma medida desesperada, e o medo persistente era de que talvez não tivesse sido suficiente. O espírito de Dante Valmore poderia ter sido banido, mas as cicatrizes que ele deixara, as histórias que havia escrito com sangue e terror, essas ainda pairavam no ar, prontas para retornar. E agora? A voz de Clara quebrou o silêncio, trazendo Lucas de volta de seus pensamentos. Ela estava andando ao lado dele, mas havia uma nova distância em seus olhos, como se algo fundamental tivesse mudado entre eles e no mundo. Lucas passou a mão pelo cabelo, exalando um longo suspiro. Agora voltamos, tentamos retomar nossas vidas, se é que isso ainda é possível. Ele olhou para Clara, procurando alguma confirmação, algum sinal de que ela ainda compartilhava da mesma determinação que os havia impulsionado até ali. Mas não podemos deixar essa história morrer com ele. As pessoas precisam saber o que aconteceu, precisam estar preparadas. Clara sentiu, mas seu olhar estava distante, como se a escuridão ao redor deles estivesse se enredando em seus pensamentos. Contar a história. Isso é o que Dante sempre quis, não é? Que as histórias continuassem, que elas nunca fossem esquecidas. Lucas parou de andar, virando-se para encará-la, o semblante grave. Nós contamos a história da maneira certa, Clara. Não como ele queria, mas como um aviso. Não podemos permitir que mais ninguém caia na mesma armadilha. O cansaço estava começando a pesar sobre eles. Não era apenas físico, mas mental. Uma exaustão profunda que vinha de semanas de tensão constante, de um medo que se tornara parte de sua rotina. Lucas sabia que, por mais que tentassem, nunca seriam os mesmos novamente. Eles haviam enfrentado algo que a maioria das pessoas nem sequer conseguiria conceber, e isso os havia mudado irrevogavelmente. A cidade finalmente apareceu no horizonte, suas luzes fracas piscando à distância como faróis em um mar de escuridão. A visão familiar deveria ter trazido algum conforto, mas, em vez disso, apenas reforçou a sensação de deslocamento. Lucas sentiu como se eles fossem estranhos, retornando a um mundo que tinha seguido em frente sem eles. Ao entrarem na cidade, perceberam que as ruas estavam desertas, uma quietude que contrastava com o tumulto interno que ambos carregavam. A taverna onde tudo começou estava fechada, suas janelas escuras e opacas, como se fosse apenas mais um prédio abandonado em uma cidade esquecida. Mas para Lucas, ela era um monumento ao começo de uma espiral de horror que havia ameaçado destruir tudo que ele conhecia. Você vai continuar? Clara perguntou, enquanto se aproximavam do carro estacionado.
A pergunta pairou no ar, cheia de implicações que Lucas estava relutante em enfrentar. Ele fez uma pausa, as mãos tremendo ligeiramente enquanto procurava as chaves. Eu não sei. Acho que sim. Talvez seja necessário. E você? Clara deu de ombros, mas seu olhar estava fixo em algum ponto distante. Eu acho que preciso de um tempo para processar tudo isso, para entender o que tudo isso significa para mim. Lucas compreendia. Ele mesmo não sabia como processar tudo o que havia acontecido, como encontrar sentido no caos que Dante Valmor havia provocado em suas vidas. Mas havia algo que ele sabia com certeza. A história de Dante não terminava com sua derrota. Havia outras histórias por aí, outras forças sômbrias esperando para emergir, e ele sentia uma responsabilidade, um dever de estar preparado para elas. Vamos manter contato, disse Lucas, finalmente, tentando oferecer algum conforto, alguma âncora em meio à tempestade que ambos estavam atravessando. Clara sentiu, mas seu sorriso era frágil, quase inexistente. Sim, vamos. Eles entraram no carro e o som do motor ecoou pela rua deserta enquanto se afastavam da cidade. O caminho pela frente era longo, mas dessa vez, ao contrário da ida, eles estavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lucas não conseguia evitar pensar no que o futuro reservava para eles. O que quer que viesse a seguir, ele sabia que não estava pronto para encarar sozinho. E sabia também que Dante Valmor não era o fim. Ele era apenas o começo. O horizonte começava a clarear, um indício de que a manhã estava se aproximando, trazendo com ela a promessa de um novo dia. Mas para Lucas, o novo dia era apenas mais uma página em um livro que estava longe de ser concluído. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando e que a sombra de Dante Valmor continuaria a pairar sobre eles. Um lembrete constante de que, no fim, o verdadeiro terror não era apenas nas histórias, era na realidade. O carro continuou sua jornada, desaparecendo na distância, enquanto o primeiro raio de sol atravessava as nuvens. A história deles ainda não havia terminado e Lucas sabia que, de uma forma ou de outra, ele seria forçado a escrever o próximo capítulo. Mas dessa vez, ele estaria pronto. Agradeço por terem chegado até aqui. No Mysterium, aprendemos que a linha entre a segurança do cotidiano e o horror do desconhecido é mais tênue do que imaginamos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se essa história te envolveu e você quer mais, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com aqueles que também são fascinados pelos mistérios mais sombrios. E lembre-se, no mundo de Dante Valmor, as histórias nunca acabam de verdade. Elas apenas aguardam pelo próximo capítulo. Até a próxima. E cuidado ao olhar para os espelhos ao seu redor. No Mysterium, o terror é real.